Fala, jovem. Vamos resolver uma questão que envolve reagente limitante, uma questão que envolve rendimento, uma questão muito interessante que caiu na prova do Enem de 2016, que eu escolhi aqui para colocar na nossa lista de questões de estequiometria. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede essa eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, em percentual, definido como. Essa parte é muito importante, né? Que ele manda você usar uma formulinha de cálculo do rendimento. Uma maneira muito simples de fazer isso aqui, só que escrevendo de uma outra forma que eu costumo dizer, é o seguinte: para calcular o rendimento, você também poderia fazer o quê? Você poderia fazer o número de mols de produto que foi formado sobre o número de mols do produto que era esperado. Como assim esperado? Que está de acordo com a relação estequiométrica. Jonas, e se o número de mols formado for exatamente o número de mols esperado? Então, o rendimento é de 100%. Então, você pega o número de mols de um dos produtos, não precisa ser todos, formado de acordo com a reação, sobre o número de mols do produto que era esperado de acordo com a relação estequiométrica. Esse número de mols do produto formado, ele no máximo é igual ao número de mols do produto esperado. Nunca ele é a mais, você nunca forma mais do que se espera. Você pode formar a menos, que indica que o rendimento não foi de 100%. Belezinha? Beleza. O que ele fez diferente? O número de mols do produto sobre o número de mols do reagente limitante. E quem é o reagente limitante? O reagente limitante é aquele que não está em excesso. Seria uma boa forma de você entender. Mas uma outra forma de você entender que reagente limitante é aquele que é plenamente consumido durante a reação. O outro pode até estar em excesso, mas ele é completamente consumido durante a reação. Então, limitante é aquele que limita o consumo do que está em excesso. O que está em excesso só existe excesso porque eu não tenho quantidade suficiente do outro reagente para consumir. Mas em outras palavras, eu quero que você interprete assim: reagente limitante é aquele que é plenamente consumido durante a reação. Portanto, a relação estequiométrica está relacionado com o produto e o reagente limitante. Isso aí é muito importante você entender. Tudo bem? E ele falou em que N é o número de mols. Então, aqui é N, número de mols do produto, número de mols do reagente limitante. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. As massas molares em grama por mol desses elementos são. Aí, na verdade, ele deu, né, as massas molares de cada elemento para a gente calcular a massa molar de cada uma dessas substâncias. A equação está balanceada, é sempre bom você verificar isso. A proporção aqui é exatamente essa mesmo. A proporção é de 1 mol para 1 mol. Então, eu preciso de 1 mol de brometo de metila para reagir com 1 mol de hidróxido de sódio. E isso, essa reação, deve formar 1 mol de metanol e 1 mol de brometo de sódio. Né? Essa é a reação esperada estequiometricamente falando. Aí, beleza. Calcule o rendimento molar da reação, ou seja, ele quer que a gente calcule, substituindo aqui o número de mols do produto e o número de mols reagente limitante, que o que ele quer é o rendimento. Ele quer usar essa fórmula, em que, vamos lá, 32 gramas de metanol, vou colocar aqui de metanol, foram obtidos a partir
de 142 gramas do brometo de metila que reagiram com 80 gramas do hidróxido de sódio, do NaOH. Tudo bem? E aí eu já falei em outros momentos, nas questões que a gente está resolvendo, que se você tem dois reagentes, ele está te dando informação de dois reagentes e do produto, é porque um desses reagentes aqui possivelmente está em excesso. E como verificar se alguém está em excesso? Colocando eles sobre a proporção da reação. E qual é a proporção que eu tenho do brometo de metila para o hidróxido de sódio? De 1 mol para 1 mol. Mas aqui eu não estou usando mol, estou usando massa. Então o que eu faço? Substituo a palavra mol pelo seu equivalente em massa, que seria a massa molar. Qual é a massa molar do brometo de metila? É 80 do bromo, tudo bem? Perdão, 80 do bromo, aqui, ó. Com o quê? Com mais 12 do carbono, com mais o quê? Com mais 3 hidrogênios. Basicamente é 80 mais 15. Não é isso? Por quê, Jonas? Porque 12 mais 3 hidrogênios dá 15, com 80. 80 mais 15, 95 gramas. O que são os 95 gramas? É a massa molar do brometo de metila. Quando eu tenho 95 gramas, que equivale a 1 mol, eu tenho 1 mol de hidróxido de sódio para que a reação aconteça conforme esperado. Essa é a proporção esperada da equação. E 1 mol do hidróxido de sódio, qual que seria de acordo com os dados? 23 do sódio com 17, que é o somatório do oxigênio e o hidrogênio, 16 mais 1. 23 com 17 são quantos gramas? 40 gramas. E aí a questão te ajudou bastante, por quê? Porque você consegue identificar rapidamente que é um reagente que está em excesso. Por quê? Veja bem, se 40 precisam de 95, aqui eu não dobrei, então para a proporção ser mantida eu precisaria o quê? Dobrar aqui também. E dobrar 95 dá quanto, gente? 190 gramas. Aí muitos falam, então eu estou com excesso desse? Não, muito pelo contrário. Porque eu não tenho 190 gramas, eu só tenho quanto? 142. 80 gramas reage com até 190. Ele reage com 142, ele reage até com 190. Porém, os 80 gramas não vão ser plenamente consumidos. Por quê? Porque para consumir os 80 gramas eu precisaria de 190. E eu só tenho 142. Conclusão, eu tenho mais desse do que eu precisava para consumir os 142, ou eu posso entender que eu tenho menos desse que eu preciso para consumir os 80. Enquanto esse reagente aqui, eu consigo perceber que ele vai ter excesso, então esse é o reagente que vai apresentar excesso. Esse aqui é o meu reagente limitante. E o que significa o reagente limitante? É aquele que eu não tenho a quantidade que eu deveria ter para consumir o outro, por isso que o outro fica em excesso. No entanto, o reagente limitante é aquele que é plenamente consumido na reação. E a partir daí, se ele é plenamente consumido, o outro não é, eu tenho que fazer a relação estequiométrica com aquele que é plenamente consumido. Então, o que eu quero que você entenda? A partir de agora, eu sei quem é o meu reagente limitante. É o brometo de metila. Eu já tenho tanto de produto que foi formado, 32 gramas. Para eu saber o rendimento, eu preciso dessas duas informações, do reagente limitante e de quem? Do produto formado, porém não em massa. Erra quem chegou e jogou a massa do produto sobre a massa do reagente limitante. Errou, porque é o número de mols do produto sobre o número de mols do reagente limitante. Presta muita atenção nisso daí, belezinha? Tranquilinho?
E aí eu tinha que achar o número de mols. Como é que eu vou achar o número de mols do meu reagente limitante, que eu vou chamar de RL aqui? Bom, o número de mols de qualquer coisa, basta eu pegar a massa que você está querendo descobrir a quantos mols ela corresponde, que aqui no caso são 142, e dividir pela massa molar, a massa de um mol. Se você quer saber, por exemplo, quantas laranjas, ou quantas dúzias de laranja, por exemplo, quantas dúzias de laranja eu tenho, sei lá, em 1000 gramas, em 1 quilo. Para saber isso, eu precisaria saber quanto que uma dúzia de laranja pesa. Você dividiria 1000 pelo valor de uma dúzia e eu saberia quantas dúzias. A mesma coisa que estou fazendo. Eu estou pegando a massa que eu tenho, aquela que eu quero saber quantos mols ela equivale, e dividindo pela massa de 1 mol. E a massa de 1 mol do brometo de metila é quanto? 95. Então você está sabendo quantos mols você tem. Essa continha aqui vai dar 1,5 mol. Belezinha? Tranquilo? Agora eu preciso saber o número de mols do produto. Já tem o número de mols do reagente limitante. O número de mols do produto é 32, que é a massa que eu quero descobrir quantos mols ela equivale, sobre a massa de 1 mol. Opa, mas a massa de 1 mol do metanol, olha lá, 12 com 13, 15, perdão, 12 com 3, 15, 15, tudo bem? Com 17 do oxigênio com hidrogênio aqui, 32. O que a gente descobre? Que foi produzido quanto de produto? 1 mol. Jonas, mas a proporção entre os dois não é de 1 mol, entre o brometo de metila e o metanol, não é de 1 para 1? Então, se eu tinha 1,5 mol do brometo de metila, não era para eu ter formado 1,5 mol de metanol? Olha aí que eu te falei sobre o número de mols formado sobre o número de mols esperado. O esperado era que você produzisse 1,5 mol. Mas você produziu quanto? 1. Isso significa o quê, Jonas? Que o rendimento não foi de 100%. Só que a questão mandou você fazer assim, né? 1 mol, que é o número de mols do produto, pois eu produzi 32 gramas e 32 gramas é 1 mol dele, sobre 1,5, que pode ser entendido como o número de mols do reagente limitante, que é o que ele pediu, porém, também poderia ser entendido como a quantidade de mols do metanol que eu deveria ter formado, que era esperado para a relação estequiométrica. Porque se eu tenho 1,5 mol aqui, eu deveria ter formado 1,5, porque a proporção entre os dois é de quê? De 1 para 1. Vezes 100. Belezinha? E aí esse valor aí, pessoal, dá algo próximo de 67%. Se for uma questão múltipla escolha, aproxima para facilitar. Olha as respostas, olha para a conta e vê. Pelo visual você consegue ter uma noção de qual é a resposta que ela está mais próxima. Isso é uma coisa que você precisa praticar sempre que a questão for múltipla escolha. Belezinha? Tranquilo? Show de bola.